Os antidepressivos estão sendo cada vez mais usados por adultos e até mesmo crianças. O problema é quando eles não têm prescrição médica e acompanhamento. Nossa equipe foi conversar com um especialista que explica como eles agem no organismo e por quem devem ser usados. Dr. Marcos, por que é cada vez maior o número de pessoas que tomam antidepressivos? Os problemas relacionados à ansiedade e depressão, eles vêm aumentando muito nos últimos anos, né? Isso se deve a uma série de fatores, entre os quais aí o nosso estilo de vida, né? As pessoas hoje estão correndo muito, elas estão tendo pouco tempo para diálogo, a qualidade do sono tem diminuído, né? As pessoas têm dormido mais tarde, com menor qualidade, os cuidados com a alimentação, que as pessoas não se alimentam bem, estão sempre correndo, sempre muito ansiosas, estressadas, e isso acaba levando a maior incidência de ansiedade e também uma ocorrência maior de quadros de depressão que a gente vem diagnosticando nos últimos anos. Crianças também estão cada vez mais tomando antidepressivos, por que isso? Isso tem a ver também com questões ligadas a sono, uma redução, até pela questão da violência nas cidades, etc., da liberdade das crianças, que ficam mais dentro de casa, se dedicam mais a atividades que são mais, que a gente chama de lazer passivo, né? Ficar vendo desenho, né? DVD, na internet, então elas gastam menos energia, acumulam mais estresse, tem uma sobrecarga muitas vezes de tarefas, né? Cursos disso, daquilo, de línguas, pressão de escola, e isso acaba aumentando também o diagnóstico de depressão na infância, uma coisa que a gente não via há alguns anos atrás. A depressão se caracteriza por uma redução na percepção do sentido da vida, que pode ser de leve a grave, chegando até ideias de morte, etc. A pessoa começa a ver, a gente costuma dizer que o paciente começa a ver a vida com menos cores, né? Então, uma situação que era prazerosa já deixa de ser prazerosa, aquela disposição que ele tinha no dia a dia de levantar, de enfrentar o dia, começa a ficar um pouquinho mais difícil. Ele apresenta uma coisa que a gente chama de labilidade emocional, que ele começa a se emocionar por coisas que antes não se emocionava, às vezes uma cena de uma novela, um programa na televisão, uma notícia ruim, ele acaba tendo desde uma emoção leve até uma crise de choro, né? Começa a fazer queixas psicossomáticas, né? A depressão hoje ela tem um espectro de sintomas no corpo, né? Que a gente chama de sintoma psicossomático importante, né? Tem uma doença inclusive associada à depressão, que é tratada pelos reumatologistas, também pelos psiquiatras, que é a fibromialgia, que são dores generalizadas pelo corpo, alterações de secreção de várias glândulas do corpo, gastrite, alterações gastrointestinais, etc. Mas a marca da depressão é uma perda da vontade de viver, né? Então a pessoa começa a ter um pensamento de que a vida não é tão importante, que as pessoas já não são tão importantes, que tudo é muito difícil, e isso pode se agravando até realmente um maior problema, a depressão, que é o isolamento e a ideia de suicídio. O antidepressivo ele é sempre parte do tratamento, do esquema terapêutico de um tratamento para a depressão, né? É óbvio, se o paciente está um pouquinho ansioso, só uma depressão leve, ele vai buscar uma ajuda com um psicólogo, uma psicoterapia, uma orientação na sua mudança de estilo de vida, não há necessidade do antidepressivo. Agora, quando os sintomas já são moderados a graves, a indicação do antidepressivo é necessária. É sempre bom lembrar que o antidepressivo ele não cura a doença. Ele é parte integrante de um arsenal terapêutico. Você precisa do antidepressivo, precisa, na grande maioria dos casos, de um apoio psicoterápico e também mudanças no seu estilo de vida. Quais os tipos de antidepressivos? Bom, os antidepressivos são de vários tipos. Tem os inibidores de recaptação de serotonina, que são os mais utilizados hoje. Tem os inibidores de dupla ação, que recaptam serotonina na hora de adrenalina. Os que atuam em cima de dopamina, que é outra substância relacionada ao bem-estar. E tem até os mais novos, em termos assim, de interação, que são os que regulam melatonina, que é o neurotransmissor que tem a ver com o sono. E a gente sabe que ajustando a qualidade de sono, o paciente também melhora da depressão. Mas os inibidores de recaptação de serotonina são os mais utilizados, porque a serotonina é uma substância muito importante em gerar qualidade de vida, gerar bem-estar e a pessoa voltar a se sentir bem novamente. Eles não agem somente ali no local onde, no cérebro, onde se atua para resolver a questão, para ajudar a resolver a questão da depressão. Ele atua também em todas as partes do corpo onde existem receptores para serotonina, noradrenalina, e no corpo inteiro. Então você pode ter efeitos colaterais como pressão arterial alta, você pode ter arritmias cardíacas, você pode ter alterações no seu funcionamento orgânico de modo geral, insônia, ansiedade. E, inclusive, alguns pacientes, dependendo do tipo, têm contraindicações, né?
ou por sensibilidade ao remédio, ou, por exemplo, em quadros psicóticos, né? O paciente está delirante, está tendo delírio, você não pode dar antidepressivos para um indivíduo desse, que a tendência, a não ser com uma indicação muito específica, a tendência é que ele piore seus sintomas. O antidepressivo não provoca dependência. Os remédios que provocam dependência são os benzodiazepínicos e outras substâncias psicoestimulantes que são vendidas inclusive em outro tipo de receituário. São parecidos com um chequezinho, alguns azuis, outros amarelos, né? São medicamentos que causam dependência. O antidepressivo é nessa receitinha branca, com cópia, ele não induz dependência. Por quê? Eles normalmente não liberam uma substância que está relacionada à dependência, que é a dopamina, em quantidades significativas. Sempre que a gente tem liberação de dopamina, que é a substância ligada ao prazer, que é o problema das drogas, que libera muita dopamina, aí você tem uma sensação prazerosa e você quer repetir aquela experiência. O antidepressivo não, ele vai ajustando aos pouquinhos o funcionamento do sistema nervoso central, o bem-estar vem aos poucos, ele não é da noite para o dia, né? Ele leva no mínimo 15 a 30 dias para fazer efeito, e normalmente você vai sentir os efeitos do remédio depois de 30, 60, 90 dias, portanto ele não provoca dependência. Doutor, é importante lembrar que as pessoas procurem sempre seu médico, não se automediquem. Sem dúvida nenhuma, né? Essa cultura do balcão de farmácia, ela não deve ser usada em nenhum tipo de medicação, né? Especialmente quando a gente trata da questão da depressão. Então o indivíduo deve confiar no seu médico, deve evitar o abuso do medicamento, mas também acatar a sugestão do médico quando houver indicação para um antidepressivo. Quanto mais cedo o diagnóstico, melhor a evolução do tratamento e a vida normal vai retornar mais rapidamente.